Maria João Raminhos Duarte, nascida em Moçambique, mas de ascendência algarvia silvense. Professora investigadora, já editou inúmeros livros e deu conferências sobre temas variadíssimos, desde os industriais conserveiros, o movimento operário conserveiro e corticeiro, o regionalismo algarvio, a instituição do Estado Novo e a oposição ao Estado Novo, os movimentos femininos, a educação e a assistência, a implementação do regime democrático, a comunidade judaica no Algarve e os algarvios no Holocausto. As investigações são como as cerejas, atrás de umas vêm outras? São mesmo. Eu comecei na investigação tardiamente e agradeço ao município de Portimão essa oportunidade, porque eu tinha-me licenciado em 1987, vim para Portimão, comecei a dar aulas e, entretanto, o município de Portimão, com o protocolo, com a Faculdade de Letras e o ICIA, abriram um curso de mestrados. E é engraçado porque houve mestrado em História Contemporânea e houve mestrado em História Local e Regional. E eu fui para o mestrado de História Contemporânea, porque achei que me prepararia muito melhor saber bem a história contemporânea para depois estudar não sei o quê, que eu na altura não sabia. E a oportunidade foi feliz porque havia o arquivo do Museu de Portimão, que na altura era esfiado pelo professor Palhinha, e o professor Gameiro também já lá estava, e eu via que tinham muita documentação, havia um projeto do museu, mas ninguém sabia nada acerca das pessoas. E para mim a história, se não for feita de homens e de mulheres, né, quando digo homens e mulheres, tem pouca graça, porque se reduz a uma história ou cronológica, ou uma história de tabela económica, assim um bocado marxista, causa e efeito de produção, e a história das pessoas, as biografias pessoais extravasam o contexto pessoal e dão-nos muitas inferências acerca do contexto. E fui muito feliz porque os industriais conserveiros foram logo um sucesso. Aliás, eu acho que foi o primeiro livro em Portimão que escutou o Salão Nobre. E depois o interesse foi tão grande, tive logo o convite para prosseguir com o doutoramento. E como a minha família fazia parte das famílias da oposição, aqui no Algarve, comecei por estudar a oposição ao Estado Novo no Algarve e centrar-me em Sines. E a partir daí, pronto, o Algarve está todo por estudar, Elizabeth. E sobretudo a nossa história contemporânea, não é? E é triste a história contemporânea, porque já felizmente há muitas fontes, e digo-lhe uma coisa, olha, este livro, por exemplo, para ver a facilidade que é relativamente a 2008, quando eu me doutorei, e agora é 2024, este livro, o Algarve e o Holocausto, os Algarvios no Holocausto, foi feito com 10 arquivos internacionais, onde só 2 eu tive que me deslocar fisicamente. Hoje em dia temos muito mais. A própria Hemeroteca do Algarve, da Fundação, a obra do nosso querido, deve ter conhecido, o engenheiro Carreiro, meu querido amigo, que há duas pessoas a quem eu sou muito devedora da minha fama, direi assim, da minha fama. Primeiro porque vou-lhe dizer uma coisa, até há bem pouco tempo, só quando eu comecei a frequentar assim fóruns internacionais e a apresentar assim um trabalho assim onde os critérios eram bastante rigorosos, é que alguém prestou atenção à história local e regional. Porque eu vou lhe dizer, por exemplo, a minha tese de doutoramento sobre a oposição ao Estado Novo no Algarve, centrando-se em Silves. Aliás, o título do livro chama-se Silves e o Algarve, porque era mesmo o nome de um processo da PIDE, o que mostra a importância de Silves na oposição. E correu tão bem que até hoje uma coisa puxou a outra, outra puxou a outra, e o trabalho já é bastante, acreditado, e eu acho que este trabalho dos judeus, então eu gostei, eu não acho que vá mais alguma vez trabalhar a temática judaica. Eu creio que foi um assunto onde eu
pus um ponto final porque aquilo que me pareceu, e como eu disse, Elizabeth, o judaísmo, o antissemitismo, o holocausto, são temáticas para a qual é preciso muita bagagem e também para a qual muitas vezes não há muita compreensão dado o presente e a situação entre Israel e a Palestina. Nós já iremos falar mais sobre isso, não é? Pois, sinta-se à vontade para interromper, porque eu sou professora e então nunca me calo. Mas diga-me uma coisa, eu tanto quanto sei, a Maria João não fez toda a sua formação cá em Portugal, esteve também fora, não é? Isso esteve fora, penso que na União Soviética, sim, não é? Sim. Ainda era a União Soviética. Ainda era a União Soviética. Isso de alguma forma, e tendo em conta o passado oposicionista da sua família, também tem a ver com os temas que tem escolhido. Olha, não direi que sim e também não lhe posso dizer que não haja um subconsciente. Mas, antes do 25 de Abril, em casa, não se falava de política. Aliás, eu fui educada num colégio de freiras, interna, no Colégio do Alto, onde iam as meninas, pronto. E política não se falava. Eu sabia que de vez em quando, à farmácia do meu pai em Silves, e alguém dizia doutor, e que a minha mãe ia e tal, e livros, e que havia assim, mas não tinha noção do que era. Quando se deu o 25 de Abril, eu era aluna ainda do Colégio do Alto, e no antigo quinto ano, não é? E então, quando saí para um mundo completamente desconhecido da Revolução. Parece quase que era o Liceu de Portimão, não é? Foi um motor agregador aqui, e frequentei aqueles 2 anos bastante conturbados, mas muito, muito maravilhosos. A Madalena Garcia, este fim, que foi o tempo mais feliz da vida dela, foi de facto aquilo onde nada era certo, todos queriam opinar, onde todos havia um animal político que saiu todos os portugueses e toda a gente, ninguém ficou indiferente ao processo da Revolução e da liberdade mais propriamente dita, que o turismo aqui já antecipara e que o Algarve seria das melhores regiões preparadas para receber a liberdade. Mas estávamos a falar depois eu terminei o liceu e não sei se a Elizabeth sabe, mas houve passagens administrativas e o governo não teve maneira de dar vazão à quantidade de alunos que entraria no ensino superior, uma vez que se tornou gratuito e universal. Ou pelo menos tendencialmente falava-se disso, a Constituição vem a consagrá-lo um ano mais tarde. E então foi criado o serviço cívico. Foi uma experiência espetacular. Uma experiência, por exemplo, eu um dia dizer, vou estudar o serviço cívico aqui no Algarve. Outra coisa que não está a estudar. O Giacometti organizou aqui, Algesur, Odisseias, todos os cantos de trabalho. Aquele canto de trabalho do Arribalé aqui de Portimão é anterior. É da época dos anos 60, é anterior. Trabalho já comigo. Mas todo o levantamento do cancioneiro, das rezas, das lenga-lengas, fez um trabalho bastante interessante. Eu não participei nesse trabalho, que eu queria continuar a estudar. E alguém me falou de uma bolsa de estudo que havia para a União Soviética, através da Associação de Amizade de Portugal, o RSS. E candidatei-me à bolsa, e pronto, e fui, e lá fiquei 4 anos. Não terminei o curso, infelizmente. É daquelas coisas de juventude que nos arrependemos. E foi estudar História? Não. Aquilo, a ida dos estudantes para a União Soviética tinha um protocolo, que era, os alunos iam e entravam, chegavam todos a Moscou e depois eram distribuídos pelas repúblicas, todos para uma universidade chamada preparatória, onde tínhamos como colegas cubanos, salvadorenhos, alguns africanos, checos, polacos, búlgaros, estrangeiros. Essa universidade preparatória só nos ensinava a língua russa. Depois, à medida que nós íamos aprendendo, tínhamos a geografia da URSS, não é? Da União Soviética, e depois a disciplina final era a história do Partido Comunista da União Soviética. Não era a história da União Soviética, era a história do Partido Comunista da União Soviética. E depois de termos feito essa preparatória, geralmente éramos enviados para outras cidades onde tivessem os cursos que nós tínhamos dito. Eu tinha falado em tradução em inglês, o meu processo
foi mal entendido e eu fiz a preparatória, olha, onde está agora a guerra. Pois. Donbass, Donetsk. Ok. Donetsk foi a minha preparatória na Ucrânia Oriental, e a terra do Brezhnev, das minas. Depois, por esse engano da preparatória, mandaram para Odessa, mas mandaram para Odessa para uma universidade de filologia inglesa. Eu, que tinha aulas até em ucraniano. Imagino, davam Camões em ucraniano. Eu ucraniano não sabia falar, não sabia falar russo. E depois pedi mudança, e quando vim a Portugal até me aproveitei de uma amizade ali de José Vitoriano, na altura era do Comitê Central, e disse ao José Vitoriano. Aliás, foi o meu pai que lhe falou. A minha filha não está descontente, não é o curso. E quando cheguei a Moscou, tinha então a transferência para o Instituto de Tradução Sincrónica, que a Elizabeth está a falar em russo, e eu estou a traduzir em inglês, ou vice-versa, ao mesmo tempo. E pronto, e lá fiquei nesse instituto, que é o Instituto Maurice Thoré, que eu acho que deve ser o primeiro instituto de línguas na Europa, acho que há um na Suíça, onde tem as variantes das línguas todas. Tinha uma parte soviética, que era para a parte do KGB e a parte do Apparatchik, que não era? Sim. E depois tinha a parte estrangeira, que era para o corpo diplomático e para os filhos dos adidos, não sei o quê. Mas pronto, foi uma experiência muito enriquecedora, eu adorei. E ainda fala russo? Sim, ainda falo como dizer, já falava muito bem mesmo. Aliás, cheguei a viajar pela União Soviética, nós tínhamos, para viajarmos na União Soviética tínhamos de ter um visto. Estávamos a distritos já com um raio de 70 km. E eu ia à estação, comprava o bilhete e ia a todo o lado, nunca ninguém me perguntou, porque de facto falava bem. Depois, quando regressei, eu vim da União Soviética em 1980 e tive largos anos sem falar russo. E aí perdi muito hábito, mas depois começaram a chegar à escola os meninos de leste. E com os meninos de leste, os meus alunos, sim, até com os pais, ficam super admirados. Mas pronto, eu acho que não só a formação primária é sempre do Colégio do Alto, a formação era muito boa. Depois a formação soviética era muito boa. Pode-se dizer que, pronto, seria sectária, ou que, está a ver, nós damos a história do Partido Comunista da União Soviética, os nossos colegas soviéticos evitavam falar connosco de política, mas, de facto, em termos de assistência, saúde, educação, as turmas não tinham mais de 10, 12 miúdos. E depois as celebrações à volta da escola, o dia da rapariga na escola, o dia e tem uma escola de facto muito didática, e digo-lhe uma coisa, para mim é um mistério, porque conseguir fazer uma escola de tanta qualidade, massificada, que esse é que é o problema, quando são núcleos restritos, privados, consegue-se fazer uma escola, mas fazer uma escola para todos, soviética, mas assim, a criança 5, 6 anos tinha jeito para violino, haveria alguém que iria ocupar-se daquela criança, pronto. Haveria outras coisas. E depois há uma altura em que resolve voltar para Portugal. Resolvi voltar. E nessa altura é que escolhe então estudar História? Ou ainda andou a hesitar? Não hesitei, e o percurso é engraçado, como isto, o destino tem muito a ver, a vida das pessoas, pelo menos comigo, tem muito a ver com o acaso. Eu, quando saí da União Soviética, que foi no ano dos Jogos Olímpicos de 80, eu saí porque tinha sido aliciada, convidada por uma amiga minha que era filha de um diplomata para ir trabalhar nas Filipinas, porque o pai tinha uma organização de turismo e uma linha aérea, e pronto. E acabei por ir. Eu saí da União Soviética, vim a Portugal, tive cá com os meus pais, mas acabei e tive 2 anos nas Filipinas. E depois, entretanto, por razões diversas, resolvi regressar, mas defrontei-me com um problema.
E que eu, quando abalei daqui, não havia nada, não havia o 12º, nem aquilo, e eu vim, e burra, porque vim da União Soviética, ao menos podia ter trazido a documentação daquilo. Faltavam 3 cadeiras, uma coisa insignificante, que eram trabalhos práticos a nível da tradução. E então, pensei, o que é que eu vou fazer eu agora para estudar? O meu pai teria muito desgosto se eu não tivesse, eu disse ao meu pai que não tinha terminado, o meu pai tinha desgosto, e então disse, então mas vais estudar. E claro, eu percebi que tinha que fazer o 12º, ainda fiz as disciplinas ali na escola de Silves, um ano fiquei em Silves, eu não estava bem por dentro das candidaturas, quando me fui candidatar já tinha passado o prazo, e então fui a uma privada e queria direito, a minha era direito. Só que o curso estava cheio. E como o curso estava cheio, fui para a História. E eu fui para a Universidade Livre. Essa universidade, passada e 6 meses, teve a grande cisão. Eu não sei se a Elizabeth se lembra das cisões. E dessa cisão nasceu a Universidade de Lusíada, que eu fui inaugurar, que eu acompanhei a cisão. Quando houve a cisão, uma colega minha, que sabia que eu tinha querido ir para Direito e que estava lá na comissão de estudantes, disse, Maria João, há vaga em Direito. Muito pede a transferência para Direito. Só que naquela altura eu já tinha percebido que tirava aquele curso de olhos fechados. Porque com a preparação que tinha, claro, União Soviética, aquele curso para mim era... E fiz o curso de História com uma perna. Com uma perna às costas. Nunca pensei na investigação, sou-lhe franca. Nunca, aliás, eu vim para Portimão, eu fiz aquele périplo de... aquela nomeação que havia antes, que era provisória e definitiva, essa nomeação ridícula que havia nos professores. Dei aulas em Alvor, dei aulas no Liceu, dei aulas na Martinho, dei aulas em Alvor, dei aulas em Armação. O mais longe que fui foi o Algoz, e apaixonei-me pelo ensino. Eu adoro ensinar. Se há coisa que me... Isso nota-se até na maneira como fala. Se há coisa que me apaixona é eu saber que tenho ali um grupo e que vão ter que ficar a saber aquilo, e eu gosto muito, é um exercício, porque o exercício da investigação é um exercício bastante solitário. É bastante cansativo. Eu estou a conduzir e a cabeça está... É uma coisa, ao passo que a partilha do conhecimento com os miúdos, a maneira como reagem, é muito gratificante. Eu gosto muito de dar aulas. E pronto, e assim fiz. Quando abriu esse curso de mestrado, conforme referi, pensei, eu gosto de estudar. Olha esse esforço. E pronto. E a coisa foi natural, não foi nada premeditado, não fui para a História porque pensei que gostava da investigação e que ia investigar, nada. Nada. Aliás, até vou dizer uma coisa. Portimão é uma cidade interessante. E eu não me considero sequer outsider, não é? Porque eu estudei aqui, sou de Silves, tenho família aqui, casei com um portimonense, os meus filhos foram criados aqui, vivo aqui. Mas é uma coisa interessante. Em tempos, era uma coisa que me afligia como docente, toda a gente ser classificada como suficiente. É que mexia comigo. Porque eu achava que não era suficiente. Porque eu não sou modesta. Eu achava que não era suficiente. E um belo dia, eu já não sei em que... Não sei se foi do Carneiro, não me lembro qual foi o ministro. Eles fizeram uma legislação que dava aos docentes a oportunidade de fazer uma avaliação extraordinária. E então ficariam com muito bom, havia aquilo, tinha não sei só o suficiente, era o que havia, mas é extraordinário. E olha, foi no ano da Expo, eu sei perfeitamente que foi no ano da Expo. Portanto, 98. Eu tinha uns miúdos na Buísa, umas turmas muito boas que eu já acompanhava desde os... houve ali turmas na Buísa que eu acompanhei 5º, 6º, 7º, 8º, acompanhei os miúdos e trabalhei eu e trabalharam os miúdos imenso. E então fiz um ofício à direção a dizer que o abrigo daquele normativo me candidatava
à avaliação extraordinária e anexo atual. O dossiê, não era dossiê, era uma encadernação, era assim. Acredita que aquilo andou 1 ano e meio, de escola em escola, ninguém sabia o que é que havia de fazer com aquilo. O professor, como é que se chamava o professor que era do centro de formação, antes da Fernanda Branco, eu não me lembro o que era. Eu disse, então o meu processo. E pá, no Algarve só eu é que fiz. Deram, de facto, essa minha menção 1 ano e meio depois, que não sabia para nada. Pois. Mesma coisa. Quando fui para fazer o doutoramento, que fiz o mestrado e logo o doutoramento, encontrei em Portimão a falar com colegas e disse, olha, o António Ventura disse uma coisa muito acertada, eu tenho uma sorte, porque eu não sei se sabe, o mestrado tinha parte curricular e depois tem parte tese. Os doutoramentos antes não. Depois de ter mestrado, para o doutoramento avançava logo o plano com o seu orientador, não tinha parte curricular. Pois. E quando eu acabei a tese de mestrado, eu estava cansado e o António Ventura disse, Maria João, siga já. Eu disse, professor, eu vou descansar um bocadinho. E ele disse, não, Maria João, é porque vai sair a legislação, onde o doutoramento vão obrigar a parte curricular. E isso a mim estragava-me a vida. Ele disse, porque não tinha tempo para tudo, não é? Não. Quem é professor, cá em baixo, no Algarve, não pode dispor de horas de fim de semana e de sexta e sábado, além da despesa financeira que isso acarreta de ter aulas em Lisboa, é que nessa altura esta modalidade online também não estava tão, e só depois da pandemia que começou a ser mais aceitável. E pronto, e a investigação foi correndo muito bem, o António Ventura é um excelente orientador e de certo modo estou feliz com o trabalho porque... E desde aí não parou, não é? Não parei. E tenho muita pena, e eu queria dizer isto nesta entrevista, de a Universidade do Algarve não ter um doutoramento em História, eu já não digo em História do Algarve, um doutoramento em História, para aqui se puder abrir mestrados e se puder candidatar a docente catedrático. Porque é assim, eu já tive convites para fazer a agregação na Universidade Nova de Lisboa. E Elizabeth, eu não preciso da agregação para nada. Eu sou uma professora da escola pública em fim de carreira. Estou no último escalão. Investigo, publico. Não preciso pagar para publicar. Pagam para eu fazer conferências. Eu não preciso da agregação. Mas tenho a noção que aquilo que eu acumulei em 30 e tal anos de investigação não era proveitoso, era na Universidade do Algarve. Não é na Nova em Lisboa, era aqui. Porque eu, se tivesse um grupo de alunos a fazer mestrado ou doutoramento, eu sabia-lhes dizer, vai investigar isto, vai investigar aquilo. Eu sei o que é que têm que investigar. E o problema é que muitas docentes que vêm de fora, que não conhecem a realidade, não é? Não sabem. E a gente tem visto aí nas teses de mestrado que a Universidade tem produzido, ao abrigo daquilo que fez a doutora Teresa Gamito, e bem, e depois aquele grande amigo Rosa Mendes, também foi um grande impulsionador, de fazer aqueles mestrados de História Integrada e do Mediterrâneo, que aquilo metia ali. Pois. Mas depois também falta um bocadinho de especialização, e pronto, e eu já, quando era aquele que é o reitor, filho do José Mário Branco. O sobrinho, o António Branco. O António Branco. Sobrinho? É sobrinho do José Mário Branco. Eu pensava que era filho. Não, é sobrinho. Convencidíssima, então o posto chegou o pai do António Branco era jornalista. O posto chegou de maneira enviosada, dizia o meu pai. Ainda lhe propus fazer a agregação à Universidade de Faro, até para deixar materiais e tudo. Eu dizia, não havendo doutoramento é história. Claro. E isso é uma pena, que o Algarve merece. O que nos trouxe hoje aqui esta conversa foi todo esse percurso que culminou num livro lançado há uma semana e tal, 2 semanas talvez, e que teve aqui neste sítio onde estamos a fazer a conversa, que é o Teatro Municipal de Portimão, sala cheia, gente até que não conseguia quase ouvir, mais de 100 pessoas,
que é um livro que se chama Os Judeus do Algarve e o Holocausto, do Paraíso ao Inferno, editado pela Colibri. Como é que surgiu este tema? Olha, mais uma vez, é a circunstância de eu me ter interessado para a história contemporânea do Algarve, Portimão, Silves e o Algarve em geral, e a determinada altura eu deparei-me com uma comunidade judaica em Faro no século XIX e inícios do século XX que eu nunca tinha ouvido falar, nunca tinha ouvido mencionar nos livros de história, e interessei. E mais me interessei quando fui a Faro e vi que havia um cemitério completamente abandonado e comecei a perguntar e quem é e quem não é. Entretanto, na altura tinha vindo aqui para o Algarve um judeu vindo da África do Sul, não sei se conhecia o Ralph Pinto. Comecei a entrevistar o Ralph Pinto deu materiais. E entretanto acompanhei o processo. Depois pronto, eu depois fiz um trabalho acerca disso, do cemitério judaico e da comunidade baseado naquilo que ele me tinha dado, e entretanto ele depois convidou-me, quando conseguiram o patrocínio da Isaac Newton Foundation, para fazer a reabilitação do cemitério. Pronto, tinha aquela comunidade estudada, o senhor de facto foi impecável, tive muita pena quando ele faleceu e ele levou a dele avante, foi enterrado lá, apesar da comunidade israelita de Lisboa não autorizar. E depois, aquele assunto para mim encerrei. Ainda fui a Cracóvia apresentar o cemitério judaico de Faro, porque há um mapeamento dos cemitérios judaicos na Europa, que há muitos, e que estão muito mapeados, até porque na Europa Central são vandalizados, com coisas de antissemitismo. O cemitério judaico de Faro não estava mapeado, e também a mapear 2 sinagogas que havia ali nessa comunidade. Fui a Cracóvia a apresentar aquilo, e o assunto morreu para mim. Passado vários anos, como docente, fui a Israel fazer uma formação no âmbito do Holocausto, o Yad Vashem, em Jerusalém. E claro, o tema do Holocausto é um tema que nos arrebata dos pés à cabeça. Quando vim de Israel, eu quando fui para Israel eu já tinha estudado a bibliografia portuguesa, já tinha lido a Irene Pimentel toda, já tinha lido a Margarida Ramalho, o Companheiro do Luxemburgo, pronto, eu já estava por dentro do papel do Jean. Depois de ter vindo de Jerusalém, comecei a aprofundar. E o que é que eu começo a perceber? Que os fulanos que apareciam como representantes das organizações internacionais e nacionais, clandestinas ou não, eram afinal aqueles que eu tinha estudado. Há uns anos eram os pais, estes eram a nova geração. Ou seja, eram judeus algarvios. Eram judeus, todos nascidos em Faro. E todos nascidos em Faro. É porque, por exemplo, o Bitan, que é quem vai pagar o restauro, não é de Faro. A mãe é que era de Faro. Ele nasce em Lisboa e pronto. Mas foi por causa do cemitério e da mãe estar enterrada em Faro, ele conseguiu aquilo, deu aquele dinheiro todo para a reabilitação do cemitério em Boa Hora, que parece que agora também está fechado, não sei. Mas depois comecei a ver, mas isto Sequerra, mas o Sequerra saiu de Faro, e comecei a juntar, e foi mesmo um puzzle. Olha, e o que foi para Barçó também é, olha, e o Exagui também. E eu pensei, então, afinal, os judeus de Faro foram os maiores salvadores europeus. Eu não tenho medo de afirmar isto em fórum nenhum. Os maiores salvadores europeus foram os judeus de Faro. E o maior salvador de todos os tempos é o Schwartz, é aquele americano que vem. E que Joseph Schwartz. O Joseph Schwartz. Eu estou convencida que quando o livro do professor sair em inglês, alguém vai ter que fazer qualquer coisa assim. É de facto. Mas quando diz salvadores dos outros judeus? Sim, dos refugiados. Escute, de judeus, mas é que estes judeus, até porque também tinham carta branca do Schwartz, tanto o Exagui, como os Exagui em Lisboa, como os Sequerra, como os Roy,
uma das coisas que tomaram como premissa era nunca perguntar o credo e a religião. Se bem que a maior parte destes clandestinos que vinham em grupos de judeus, havia muitos fugidos politicamente. Muitos artistas, muitos comunistas, muita gente já das frentes populares que andavam aí espalhadas, muitos políticos, e pronto. E eu acho que Portugal finalmente deveria assumir que de facto Portugal não foi filossemita. Salazar não é aquilo, amigo dos judeus, venham. Houve muitas dificuldades. A PIDE, com o Algarvio a esfiar os serviços, o Paulo Kuhlmann, mas de facto fez-se em Portugal um trabalho extraordinário, e então a nível do salvamento das crianças é qualquer coisa única. E isso está no seu livro devidamente contado, não é? Sim. E com imagens e com tudo, o trabalho dos irmãos Sequerra em Barcelona. Barcelona era completamente nazi. Franco tomou, quando desfilou no Passeio de la Gracia, desfila com o braço assim, com toda a gente, com a falange e com o esquadrão que bombardeou Guernica, o esquadrão alemão. Isso, a Catalunha, Barcelona, era tudo só cruzes suásticas, e ele foram num trabalho clandestino bastante arriscado, e salvaram milhares e milhares de pessoas. E nessa altura era uma comunidade judaica importante até em termos culturais, não é? As comunidades judaicas, tanto a de Faro como a de Lisboa, que eu digo que a de Lisboa advém da de Faro, é uma característica destas comunidades pugnarem muito pela cultura e pela leitura e pela poesia e pela história e pela ciência. É uma característica destas comunidades que as crianças aprendam muito, que façam muito teatro, que façam muita moldagem, que haja um trabalho. Essa é de facto uma característica. E, posso lhe dizer, em Faro, dominaram a sociedade. Naquele tempo florescente de finais do século XIX, até dominaram. Aliás, já não havia celebrações cristãs no Shabat, porque queriam que as famílias judaicas assistissem. Até acho que houve uma Páscoa qualquer, um dia que é tipo sexta-feira de Páscoa, que é coincidente, onde os cristãos abdicaram da festa tradicional para irem assistir à Páscoa judaica. Por isso eram muito bem integrados, são fundadores do Clube de Férias, são fundadores do Teatro Letes. Foram os doadores do terreno do atual hospital, que aliás é ao lado do cemitério judaico, não é? Exatamente, não só de uma escola primária também, que há qualquer coisa Neves. Sim. Também. Por isso foram uma comunidade muito importante, muito importante. E que depois da crise da guerra, da Primeira Guerra, e os jovens todos para estudar fora, iam para Londres, Gibraltar, a comunidade foi e centrou-se em Lisboa. E em Lisboa tiveram muito sucesso. No Algarve ainda há uma comunidade judaica, mas da qual se ouve falar um pouco, sobretudo desde que morreu o Ralph Pinto, não é? Eu acho mas que aqui na sua apresentação do livro estavam algumas pessoas, que eu algumas conheço, não é? Eu não sei. Já reagiram ao seu livro? Não, eu não sei, porque há uns anos falei com a mulher do Ralph Pinto. Eu não sei se a senhora ainda está cá, porque ela morava na Rocha, e ela disse-me que o filho é grão-mestre da maçonaria na Austrália, e o filho queria que ela fosse para lá. E eu perguntei-lhe, mas como é que está a comunidade do Ralph? Os velhos foram embora e tal. Parece-me, daquilo que eu tenho conhecimento, é que há aí uns anos, até talvez por altura da pandemia, veio um núcleo de judeus ali para a Albufeira, e que têm uma associação. Sim. O que é que eu fiz? Procurei-os no Facebook há tempos. E disse, sou investigadora, em inglês, mandei-lhes uma mensagem, nunca recebi. Mas sei que ali no livro estava um senhor alto holandês que me disse que era judeu e da comunidade judaica. Mas também estavam alguns portugueses, judeus portugueses. Não sei, daquilo estava tanta gente, comecei a ficar preocupada
porque o segurança dizia que já tinham passado 140 pessoas e que já não podia deixar entrar, e eu estava, eu nem colegas vi, não vi, não. Exatamente. E de quantos anos é que precisou para fazer esta investigação? Já disse que andou em muitos arquivos internacionais. Pronto, que arquivos? Essa primeira parte, que afinal, o livro passa-se em 3 palcos, né? Faro, Lisboa e Barcelona. Essa primeira parte, que é a comunidade judaica de Faro, eu já a tinha investigado e já tinha escrito, até porque, como lhe disse, tinha apresentado em Cracóvia, claro que depois para o livro desenvolvi, mas já tinha essa investigação feita. Foi desde 2015. Desde 2015. Desde que eu regressei de Israel, que comecei aos bocadinhos, e estamos em 2024. Eu devo ter começado assim a ser em 2016. Porque, entretanto, sabe, este livro também acabou por ir ficando parado. Porque depois foi o Lar da Criança. E depois foi o João de Deus. E depois, pronto, e eu este livro, que era um livro que eu estava a escrever por própria iniciativa e não assim por nenhum repto. Não tinha uma data, digamos assim, para terminar. Não tinha. E o do João de Deus, posso dizer que eu comecei a escrevê-lo porque um dia abri o computador e vi que era os 190 anos do aniversário de João de Deus. Eu disse, mas eu tenho toda a investigação feita. E tive sorte, porque veio a pandemia. Pois. E redigiu um ano e meio. Mas eu tinha a investigação toda feita. E em termos de documentação e de investigação, percorreu muitos arquivos. Muitos. Só cá em Portugal, mas também fora, não é? Para este dos judeus, olha, além de Torre do Tombo, API, DGS, Arquivo do Ministério do Interior, o Arquivo Histórico Militar, porque muitas desta gente da PID e tudo eram militares, Arquivo da GNR, Arquivo Distrital de Faro. Depois, os arquivos onde eu tive, os arquivos mais importantes, tipo o Holocaust Museum of New York, da Universidade de Kent, esses já estão muito digitalizados e é fácil. Mas aqui os de Barcelona, toda aquela coisa dos Pirineus, Sorte, Figueiras, Lleida, tudo aquilo, eu fui 2 vezes a Barcelona e tinha que ir mesmo aos arquivos, porque a gente manda digitalizar o quê? Pois. Tem que ser lá mesmo. Claro, ver. Tem que ser lá mesmo ver. Estes não, a gente manda ficheiros, eles têm digitalizados, a gente depois escolhe. Mas pronto, mas os arquivos internacionais foram muitíssimos. Eu acho que eles devem ter sido para aí uns 11 ou 12, há bocadinho de 6 ou 7, mas foram muitos. Muitos. E isto, se calhar, houve uma altura em que teve que parar, diga assim, pronto, já chega, senão continuava, não? Sim. Não, mas porque vamos lá ver, a história desta diáspora, aquilo que era importante para contar, eu acho que ficou contado e depois faço a biografia deles até irem para o Brasil. Um vai para o Brasil, um deles vai para o Brasil e outro vai para Israel. E no Brasil o Samuel Sequeira foi uma pessoa muito importante, e fiquei por aí. Há judeus descendentes, por exemplo, há um médico muito interessante, até tem um livro que é o Judeu de Lisboa, que é o Roá. Também um judeu de Faro. Os judeus, digo-lhe uma coisa, os judeus portugueses, então a nível da história contemporânea já nem vou para a Idade Média. Para aquela pleia de médicos notáveis, os maiores médicos que nós tivemos. Alguém na história da medicina um dia vai estudar os médicos judeus na época contemporânea. Os nossos melhores especialistas, o Amram, cardiologista, o Roá, o Torrino. Em Lisboa havia uma pleia de todos descendentes destes. Todos descendentes destes. Até há uma atriz americana, aliás, portuguesa, mas que está nos Estados Unidos, não é? Que é a Daniela Roy, que é descendente desses Roás. Eu acho que a Daniela Roy é neta deste senhor, deste médico, do Joshua Roy. E os Abcacis, foi presidente da Câmara de Lisboa. Claro. O que era marido da SNU. Da SNU, sim. Não, a sociedade judaica do Algarve migrou para Lisboa, que pôs posições-chave e era assim uma elite acima da média, em termos de
casas, de vida, de negócios, muitos negócios com Gibraltar, muitos negócios com o Magreb. É uma comunidade que nesse aspecto tem muita propensão para o negócio, para a ciência e para o estudo e para as artes. É uma combinação engraçada. Isto, Lázaro, este livro agora, que tanto se fala de Israel e não é por boas razões, infelizmente, também foi um ato de coragem, não? Olha, eu acho que foi um ato de coragem do editor. Porque eu tinha o livro, é assim, lá está o tal acaso. Eu tinha o livro tinha sido até revisto por uma amiga minha, a Teresa Agostinho, e tinha o livro, como se diz, na gaveta. E um belo dia recebi um convite do Cantinho Pereira para o lançamento de um livro dele sobre um judeu Jacques Em Istambul. Exatamente. E fui. E eu, nas minhas investigações, já me tinha cruzado com o Abravanel, que tinha estado em Lisboa durante um certo período, e achei interessante. E aliás, o primeiro livro do Cantinho Pereira, que foi A Sombra da Guerra, fui eu que o fui apresentar na Biblioteca Municipal. E eu, quando vinha para casa, diz-me o meu marido assim: mas Carol, tu não tinhas um livro sobre os judeus? E eu disse: tinha e tenho. Fiquei a pensar naquilo. No dia seguinte, que no telefone liguei ao Montevideo. Ao Montevideo. Tenho isto aqui. Ó Maria Joana, é para já. Então falamos. Irei a Lisboa e depois a gente conversa. Então desembaralhou-se isto bem. Esta guerra palestina, isto veio a outubro. O ataque, isto desembaralhou-se. E eu disse ao Montevideo, pois não sei. Não, Maria Joana. Não. Ele percebeu que uma coisa é o que nós... A história do que se está a passar hoje far-se-á no futuro. Como diz o António Ventura, o povo diz que o silêncio é dor, mas e o povo tem sempre razão, é de baixo quilate. Exato. Que a história grita sempre mais alto. Por isso, o que se está a passar hoje, os historiadores irão fazer, até porque hoje a quantidade de testemunhas, a quantidade de que há hoje que não havia antes. E depois também há o facto de que uma coisa é o governo de Israel e outra coisa são os judeus, não é? Até os próprios israelitas, porque são questões diferentes, apesar de tudo. Muito, muito diferentes. Até lhe posso dizer, este professor com quem eu trabalho, é o professor Tuvia Friling, que está da Universidade de Ben Gurion, é das principais personalidades em Israel a levar a cabo esta batalha do Netanyahu de pôr a justiça por baixo do poder político. Isto tem sido uma luta que se tem travado em Israel antes deste ataque. Este ataque serviu bem a Netanyahu porque a coisa estava bastante complicada. Felizmente, na semana passada, o Supremo Tribunal de Israel não permitiu que essa lei passasse, porque senão era uma desgraça, porque, quer dizer, Israel tem fundamentalistas e do outro lado há fundamentalistas, enquanto e o Netanyahu está a safar a pele, porque os tribunais israelitas são duros. Ele está acusado em casos de corrupção, e isto não é como aqui que nunca dá em nada, ou não dá em nada, ou parecia que era e não foi lá, as coisas funcionam assim de outra maneira. Vamos ver, eu acho que o povo judaico tem que encontrar uma solução com a Palestina e um Estado, mas também reconheço que nós falamos muito que os israelitas não querem um Estado palestiniano. Eu acho que de certa maneira corresponde à verdade. Mas também é um facto que os palestinianos não admitem um Estado de Israel. E isto é uma coisa que leva enquanto, eu não sei, enquanto os árabes, não sei, preocupa muito os países árabes, porque não há nenhum que seja minimamente estável que não tenha uma ditadura. Apesar das primaveras árabes. E a única democracia da zona é de facto Israel. Não, com todos os defeitos que possa ter, não é? Escute, com todos os defeitos que tem. Eu estive em Israel, quando eu estive em Israel, assistimos à primeira manifestação
do LGBT+, movimento cívico forte, que estavam a cercar um sítio onde estavam radicais, que queriam falar e queriam... onde os direitos das pessoas, há um Estado de Direito. Não estou aqui a defender. Uma coisa é um Estado de Direito. E todos os outros. É um Estado onde não há direito. Eu fiquei aterrorizada quando já os israelitas estavam a entrar em Gaza, da Cisjordânia, num território já assim, ainda tiveram tempo para enforcar um homossexual. Quer dizer, isto também lidar com gente que não reconhece o mínimo dos direitos humanos, claro. Também é difícil. Mas a situação mundial preocupa mais. A situação de como vai evoluir isto na América, a Ucrânia. Claro. Eu acho que a Ucrânia vai ser derrotada, sempre foi a minha perspectiva, infelizmente. Exato. Maria João, tem um novo livro pronto, não é mais uma obra de grande folgo, que penso que vai ser lançada agora durante estas comemorações dos 100 anos. 24 de Abril. De Abril, ok. E vai ser no museu. E quer-nos falar um pouquinho, assim, levantar um bocadinho o véu, o que é que será essa, o que é essa investigação e esse livro? Esse livro foi um trabalho que para mim, é assim, eu já tinha estudado Portimão dentro dos industriais conserveiros, dentro dos movimentos operários, dentro da oposição. Eu já tinha estudado Portimão, vamos pôr até Humberto Delgado. Que era da oposição, que não era. Essa parte já estava estudada. Mas eu tinha a noção que os anos 60, os anos 70, este paradigma do turismo, que houve aqui uma coisa assim mais precoce, diferente, e que eu gostava de estudar isso. Entretanto, com o aproximar, aí há 3 anos, com o aproximar das celebrações, comecei a fazer vários esquemas e adotei uma ideia do Medeiros Ferreira, que é a ideia do entranse. O entranse é toda aquela década, não o princípio de 60, mas pronto, no final da década de 60 e a década de 70, que o entranse é que já anuncia uma mudança que o 25 de Abril depois veio trazer. E então eu adotei isso para o Algarve em Transe, e o livro chama-se O Algarve em Transe, os loucos anos 60 e 70 em Portimão. E deu muito gosto de fazê-lo, porque pela primeira vez eu vou escrever sobre muita coisa, parte, não é? Das quais eu fui protagonista, ou das quais eu assisti, o que ainda não tinha acontecido. É nada de que escrevi. Mais os meus amigos, os meus conhecidos, o meu marido, os meus sogros, as pessoas com quem eu lido nesta cidade, foram protagonistas. Por isso o livro eu vou-lhe dizer, o Monte Ferro diz que é outra tese de doutoramento e é. O livro é um calhamaço, não é como o dos judeus. Não é que as coisas se meçam aos palmos, mas o livro tem uma parte que podemos dizer que é uma resenha de tudo o que aconteceu em Portimão nos anos, desde a ditadura, anos 30, anos 40, anos 50, como se institucionalizou a ditadura e tudo o que apareceu contra a ditadura. Essa é a primeira parte. Depois a segunda parte é dos anos 60 ao advento da liberdade, isto é, ao 25 de Abril. Aí, com tudo o que acontece aqui nos anos 60, que é bastante interessante. E depois, pronto, o 25 de Abril. Depois já há a parte da institucionalização da democracia, a comissão administrativa, as comissões de moradores, o verão quente, pronto, toda a arruaça, as pinchagens, os murais, pronto, tudo. Depois a parte 3 tem biografias de todas as famílias da oposição de Portimão. E biografias individuais. É a família Tengarrinha, família Duarte Silva, família Sacramento, família Gracias, falta-me uma. Família Borges Coelho, Campos Lima, Ventura. A última parte, então, é a parte que eu digo,
chupei a alma aos portimonenses. A última parte é uma interpretação, uma leitura mental de como eram os portimonenses nos anos 60 e 70. Aí fala-se do turismo sexual, do turismo como motor excepcional, onde os rapazes largam o barco e as fábricas, que é fácil, é outra vida, o turismo dá-lhes outra. Fala-se de como era a vida dos portimonenses, dos primeiros restaurantes, das primeiras casas de prostituição, das primeiras prostitutas, os primeiros bares, e depois Praia da Rocha, os primeiros hotéis, a história que há à volta da construção dos hotéis, a mão de Salazar na construção de cada qual, nomeadamente a quem foi dado o Hotel Algarve, a inspiração do judeu, o Levi, o Hotel da Rocha, que foi um princípio feiteira, como prenda de casamento à filha, só que a feiteira. Sei. Da Rosalina. Sim, sim. Da Rosalina. Sim. O feiteira deu o Hotel da Rocha de prenda de casamento à filha. Só que aquilo andou 7 anos, o feiteira era da oposição e o Salazar não. E o Hotel Algarve, aquilo andou para trás para a frente e Salazar lá disse, porque a Vieira Machado era dono do Castelo do Arado e nosso ministro das Colónias, e o Salazar diz, isto vai ser construído, mas o resto do chão tem que ser tudo em vidro. Para quando o pessoal passar a ver. Salazar disse, mas não cumpriram. Mas é toda a história do turismo e a história de como, desde o Liceu de Portimão, essa é a parte que a praia, os sítios da praia, o Pinguim, o Jorge Santos, a Praia dos Vaidosos, as amantes, o peixe, a lotaria, as lotas, então, os festivos. Tem muitas histórias que se calhar algumas pessoas preferiam que não as contasse. Não, é assim, repare, há muitas, eu recorri a muitas fontes orais, eu de entrevistas devo ter aí 130 e tal entrevistas, algumas às mesmas pessoas. Há coisas ali que estão mesmo testemunha sob anonimato. Há mesmo coisas que estão testemunha sob anonimato. A pessoa tem direito a... Claro. E eu também não sou, quiser, relata-se uma situação, eu não ponho o nome da pessoa, não é? Relata-se uma situação. Aqueles prestadores de serviços sexuais que havia, pronto, elas já vinham com as coisas marcadas desde a Inglaterra, que já quem peça isto nos anos 60. Foi. Claro, não se fala em nomes, não há, mas pronto, são situações interessantes e é para isso que, repare, é para isso que a história oral serve, porque a história oral é tão válida como outra qualquer. Não é pela coisa estar escrita que vale mais do que não está escrita. Tem é que ter os mesmos mecanismos de despistagem do que as outras fontes escritas. Tem que ter o mesmo rigor, digamos. Tem que ter o mesmo rigor, tentar cruzá-las, tentar, porque é assim, não vale a pena muitas pessoas terem perdido com a história oral. Porque se não fosse a história oral, como é que se estudavam os grupos subalternizados? Como é que se estudava a prostituição? Como é que se estudavam as cadeias? Como é que se estudava a tortura? Como é que se estudava a clandestinidade? Quer dizer, há coisas que não se escrevem. E a Elizabeth sabe muito bem, eu estou em escola em atas, a gente sabe o que é que põe na ata. Pois, depois, claro. se calhar até se falou que não está ali na ata. Claro. Eu não é. Por isso é assim, o trabalho da história é um trabalho bastante minucioso e trabalhar com a memória, digo-lhe uma coisa, é muito complicado. Eu tenho tido grandes discussões, até com protagonistas. Olha, a Margarida tem garrinha uma das pessoas, minha querida amiga, que eu discutia bem. Porque a memória é traiçoeira. Claro, é traiçoeira. E seletiva, não é? E seletiva. Seleciona-se aquilo que sim, se pretende, até involuntariamente, até inconscientemente, ou porque alguém nos contou e aquilo ficou tão vivo na nossa memória que achamos que vivemos. É tudo isso, faz parte. E portanto será dia 24 de Abril, não é? Será o lançamento. Sim, dia 24 de Abril, sim. E a Maria João já está a investigar mais alguma coisa? Sim, eu já acabei pronto, está na gráfica, está mesmo acabado. Gostava muito de, eu tenho muita coisa para investigar, não tenho tempo. O próximo vai ser a biografia daquela pessoa que eu acho que é o decano do Algarve, que é o Vítor Cabrita Neto. Vai ser no dia dos anos dele,
Ele faz anos dia 18 de julho. Pronto, já estou a trabalhar e estou um bocadito à lufa-lufa. Depois vou fazer a biografia do Zé Viola. Sabe que é o Zé Viola? Sei perfeitamente. Zé Viola. Que é presidente da Câmara de Exatamente, Silves. mas digo-lhe uma coisa. Nunca mais vou fazer biografias de pessoas vivas. É difícil, com certeza. Não é ser difícil. Põe alguns constrangimentos. Porque, por exemplo, você apanha o arquivo da PID da pessoa. No arquivo da PID eles que escolhavam tudo. As cartas particulares, as cartas de amor e não sei o quê. Se a pessoa estiver morta, há ainda coisas numa carta particular que me pode ser bastante reveladora. E eu uso sempre. A pessoa está viva. E é casada. E a namorada desse tempo era mulher de alguém importante do partido dali de hoje. E então condiciona um bocadinho a utilização das fontes. Mas é assim. Eu acho que é sempre de respeitar, porque também não adianta muito para o historiador a especificação do nome da namorada da altura. Mas sente-se cá assim mais um... Pois. Não sei, é diferente. Exatamente. É diferente. Olha, muito obrigada por esta conversa. Eu é que agradeço. Foi uma conversa. Eu é que agradeço. E em breve então teremos pelo menos o prazer de assistir ao lançamento desse novo livro. Muito bem. Eu é que agradeço. Muito obrigada. Obrigada a vocês também.